Nós vamos iniciar o estudo do nosso livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo número 8, Treva e Sofrimento. Nós vimos no capítulo anterior em que André Luiz traz para nós um relato de um trabalho importante que foi realizado, o capítulo intitulado Leitura Mental. Bom dia, André. Em que o Chico, em que André Luiz trouxe para nós então um relato de um trabalho que eles realizaram de resgate de um espírito que tinha sofrido uma queda moral bastante grave e sofreu bastante no mundo espiritual, o nosso padre Domênico, e ele foi então resgatado por Zenóbia, a responsável pela casa transitória, e por Ernestina, que era a mãe, que tinha sido mãe desse espírito. E essa queda moral se deu exatamente porque uma paixão no mundo físico acabou não sendo correspondida, e aquele espírito então, bom dia, Gilda, aquele espírito então, ele optou pela vida religiosa para poder preencher esse vazio que ele sentia, nas suas emoções. Só que sem a vocação para o sacerdócio, sem valores suficientemente sólidos para poder exercer a vida religiosa, ele então viveu de uma forma, vamos dizer, mundana, aquilo que precisava viver espiritualmente. Então, acabou criando situações bastante dolorosas, criou inimigos, foi perseguido, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E aí então Zenóbia, que havia sido inicialmente aquela que causou essa frustração em existências anteriores, ela então, junto com André Luiz e com os amigos daquele grupo, Padre Hipólito, Jerônimo e Luciana, que era a enfermeira, conseguiram então resgatar esse espírito e fazer com que ele tomasse consciência da sua realidade e se predispusesse a um trabalho de regeneração. Terminado esse trabalho, começamos então aqui o capítulo número 8, Treva e Sofrimento. Diz aqui para nós então André Luiz: completa a missão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações, guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebocava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente n'alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes intentamos impor-lhe o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusa-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Então, essa primeira colocação de Zenóbia a respeito desses espíritos foi uma situação muito parecida com aquilo que André Luiz vivenciou naquele começo, quando ele então desencarnou nessa sua última encarnação, quando ele chegou naquela região intitulada, rotulada como umbral, em que havia ali então tantos e tantos espíritos que passavam por sofrimentos, que passavam por situações desesperadoras, mas que nem todos estavam dispostos a serem resgatados, porque esse resgate dependia
de um trabalho moral que eles precisariam então iniciar. Para quem se lembra do filme, esse trecho, esse começo, em que André Luiz se encontrava naquele vale todo sujo, todo lamacento, com pessoas muitas vezes vestidas, né, com aquelas roupas que para o mundo físico trazia uma certa posição de status, mas que no mundo espiritual não passavam de maltrapilhos, mendigos, né, que se arrastavam, que fugiam, muitas vezes até enlouquecidos, mesmo que os espíritos retirassem compulsoriamente esses espíritos dessa região, eles em pouco tempo eles voltariam então para esse estado de alienação, para esse estado de desequilíbrio, porque intimamente eles não se conformavam com aquela situação e até porque eles desejavam continuar vivendo do modo como viviam no mundo físico. Então por isso é colocado para nós, e assim aconteceu com André Luiz. Certamente aqui ele deve ter, né, recapitulado tudo aquilo que ele vivenciou naquele período inicial, sentindo-se inclusive, né, entre eles mesmos, percebendo que aqueles mesmos gemidos que ele ouvia eram gemidos que ele mesmo emitia, né? Inclusive aqueles gritos de suicida que ele ouvia, esses impropérios que eram ditos, né, palavras agressivas, palavras de baixo calão, enfim, mostrava exatamente o estado moral daqueles indivíduos. Diz aqui para nós ainda: embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nolo fornecia, inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. E ela dizia aqui: a negação deles não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremo-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Aqui mais uma citação importante, quando ele disse, né? Faça-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor Supremo determine. Isso significa que, se dependesse de nós, como é o caso, por exemplo, né, vamos trazer isso para uma realidade nossa. Aqui em São Paulo nós continuamos com aquela famosa Cracolândia no centro da cidade. Então a nossa prefeitura ela não consegue encontrar uma solução que seja viável para atender às necessidades daquelas pessoas. Para nós, cidadãos comuns, que somos muitas vezes atingidos pela violência do tráfico de drogas, pela violência do assalto desses indivíduos que padecem dessa doença, para nós, quanto mais distantes eles estiverem, melhor. Quanto mais isolados, quanto mais protegidos nós estivermos, melhor. Se eles desaparecerem, não vão fazer falta nenhuma. Se eles fossem presos, se eles forem levados compulsoriamente para uma clínica de reabilitação, isso é problema da prefeitura, não é problema nosso. Agora, quando nós falamos da parte espiritual, é aí que nós começamos então a mudar a nossa visão, principalmente nós que temos esse espírito cristão mais desenvolvido, essa visão espírita que nos traz uma visão muito maior. Nós não vemos aqueles indivíduos como criminosos, nós os vemos como doentes, doentes fisicamente, de uma doença terrível que destrói o indivíduo que é acometido por ela, e espiritualmente, o indivíduo que vai se arrastar durante várias e várias encarnações para se livrar daquele vício. E mais do que isso, nós vemos também tantas e tantas, né, tantos e tantos espíritos na condição de mães, de pais, de companheiros e companheiras e filhos, que os veem como espíritos sofredores e que precisam de auxílio. Então, se depender da nossa visão, é uma visão muito simplista, desaparece que tudo se resolve. Quando nós falamos nessa visão, como foi colocado para nós aqui, como o Senhor determine, aí então nós vemos a lei do amor, da solidariedade e da caridade presente. Olha a diferença que é a visão de um indivíduo comum e a visão de alguém que tem esse sentimento desenvolvido. Precisam de muita compaixão, muito amor, e nós precisamos também de um esforço muito grande para quebrar os nossos preconceitos, né, Angelina? Então, isso acontece aqui entre nós. Imaginemos no mundo espiritual.
quando nós vemos esses indivíduos largados nessa condição tão degradante, e aí então nós temos que ver com os olhos do coração, não ver apenas com os olhos da razão. E diz aqui para nós ainda: em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes. Vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Então, mais uma vez, a gente traz isso para essa realidade, para a nossa realidade, e nós podemos imaginar, enquanto aqueles que sofrem implorando ajuda, nós temos outros que agridem. Então, quando nós tivemos a mesma situação aqui naquela região do nosso centro da cidade, nós tínhamos assistentes sociais, nós tínhamos policiais que se aproximavam daqueles indivíduos, enquanto uns aceitavam a ajuda que era oferecida, outros jogavam pedras, outros fugiam. Então nós encontramos os dois tipos, aqueles que sofrem e querem ajuda, e aqueles que estão naquela condição e querem continuar vivendo aquilo, até porque para eles ali é uma satisfação para as necessidades que eles têm, as suas necessidades do vício. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito dos nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral em nome do Senhor às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade da transformação íntima. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constante no versículo 25. E impunha-se ao comentário, quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum. Não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substâncias negras começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos do agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente, material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita à ocorrência iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade.
após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se ao sinal ao pregador, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos, entregai-vos muita vez ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e, de negação em negação, transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas na dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que vos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excessa do Pai, e jamais se mobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. As palavras injuriosas que ouvimos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de evangélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu comovendo-nos. Dominam-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da justiça indefectível, que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo cativeiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia,
agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos e, quase sempre debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor com o fim de beijar-lhe as mãos e pedir-lhes esquecimento de nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemo-nos, desde muito, a caminho do futuro Redentor. Bom dia, Arnaldo. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do Mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades, frequentando-nos a companhia, quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados, instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores, estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental em nós mesmos. O estacionamento, após reforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte, fantasmas que torturam a mente que os gerou, levando-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas.
arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcicantes de ódio e malquerença estendem-se aos nossos pés, seguindo-se a jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a duendes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição de novos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante. Do outro, o desafio da vida eterna. Como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor, e assim, por que não impetramos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não desdobramos humildemente a serviço, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis, atormentados, a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que, aflitos e desanimados neste vale de sombras, desejaríeis romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. Não basta, porém, a desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração dolorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rodo do céu. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas depois de longo represamento, e daí a introduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade que muitos de vós ainda sentis pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que Padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Lembrando aqui que essa passagem acontece, naqueles locais, que se pareciam abismos, ali naquela faixa vibratória, existencial no plano espiritual, e ele então levava essa mensagem na tentativa de sensibilizar e também comover aqueles indivíduos que se encontravam ali naquela condição de sofrimento e também atuando naquele papel de agressores, de ofensores. Então, esse discurso era exatamente para auxiliar aqueles indivíduos a modificarem aquele padrão mental para receberem o auxílio de que precisam, mostrando que o sofrimento era uma escolha que eles faziam pelo modo como eles viviam, e não simplesmente uma negação dos céus. E ele continua então aqui: nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a resistência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros, voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la,
onde estivermos. Não roguemos, como o rico enganado na narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente, suficiente compreensão dos deveres que nos cabem, na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. E cheios de confiança nova, aguardemos o porvir, em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas para aprender e resgatar, santificar e redimir. Bom dia, Diva. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame de quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fitando-nos a claridade das tochas a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do corpo astral. Aqui, então, só para comentar, eles observavam, então, naqueles indivíduos que iam se aproximando, as características, né, os reflexos daquilo que eles viveram no mundo físico, em termos de doença, em termos de desgastes, de envelhecimento, de deformidade, tudo isso, então, acompanhando-os, porque mentalmente eles continuavam condicionados com aquilo que viveram no mundo físico, principalmente nos seus últimos momentos. Então eram indivíduos que se encontravam em decomposição, em deformidades, em chagas, as causas muitas vezes de suas desencarnações. Então era um quadro assim que realmente para nós é algo difícil de pensar, né? Porque nós vemos hoje na ficção filmes em que mortos-vivos, né, andam entre nós. Então essa imagem, nós sabemos que existem ali maquiagens, existem ali interpretações e tudo mais, mas observar essa realidade como um quadro vivo no mundo espiritual é algo que precisa ter um equilíbrio muito forte, né, uma força moral muito forte para ver nesses indivíduos uma entidade, né, um ser que pode ser resgatado, que pode ser ali regenerado e pode ser curado. Então há necessidade de um preparo, e por isso então André Luiz, quando ele traz essas descrições, ele traz até com certo espanto, né? Porque não é da área dele, vamos dizer assim, fazer esse trabalho nesses ambientes. Como ele comentou, ele dificilmente, né, por pouco tempo, aliás, raras vezes, ou essa é a única vez, que ele, durante esse trajeto da colônia nosso lar, que ele chama ali de uma colônia feliz, até a crosta terrestre, passando de um ambiente para outro, ele atravessava esses vales. Nesse caso, essa foi a única vez em que ele atuava diretamente nesse local. Mais próximo disso foi lá no livro Os Mensageiros, que ele chegou naquela colônia e encontrou aquelas milhares de pessoas adormecidas, e ali ele podia ver também essas mesmas características, mas ali adormecidos, numa condição passiva. Aqui não. Aqui ele estava rodeado, envolvido por esses indivíduos. Dá para imaginar o quão impressionante é esse quadro para ele, né, que não tinha esse preparo para lidar com esse tipo de situação. E continua aqui para nós. Viam-se ali necessitados de todos os tipos. Aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constrangindo-nos o coração. Muitos deles ajoelhados, talvez na posição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros, suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro?
Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se fundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras, com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por conta própria, obedientes e desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? Recordei antigas lendas do inferno esboçado na teologia católico-romana, para concluir que a fogueira ardente, onde Satã se comprazia em torturar as almas, devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações, por exigir contribuição ativa. Bom dia, ligeiro. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio a gestos odiosos: "Não pedimos exércitos de salvação. Fujam daqui." Bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessa-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo, viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. Homenzarrão e hirsuto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a horda do fosso, do outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando: "Calou-se o realejo do padre?" Riu-se diabolicamente e continuou: "Perdem tempo. Então estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos, acaso, à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compras a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu: "O conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Por que audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação de nossa natureza egressa da irracionalidade em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da Terra envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizávamos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente, de cérebro e coração renovado, no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos.
Desafio a inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito e castigo as mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguireis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção, como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas para quem foram proferidas mostravam-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta, fora, fora. Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentara-se-lhes o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. Aqui nós vemos, né, nesse relato de André Luiz, utilizando, né, palavras formais, utilizando discursos muito bem elaborados, mas a realidade nós podemos imaginar tudo aquilo que era dito, tudo aquilo que era mostrado, nas gesticulações, né, enfim, dá para a gente ter uma ideia fazendo um paralelo com aquilo que nós vemos hoje, quando nós vemos nos telejornais esses movimentos rebeldes, essas manifestações públicas, né, que acontecem nas grandes cidades, nas grandes avenidas, onde existem violências, existem ali ofensas de toda a ordem. Então, dá para a gente imaginar, fazendo aqui uma interpretação e até mesmo uma tradução daquilo que André Luiz passa para nós, de todas as ofensas e todas as agressões que eram enviadas, né, não apenas verbalmente, mas também materialmente, como nós vimos aqui, nesse caso, em vez de materialmente, fluidicamente. Daí então aquela proteção que foi pedida por Zenóbia para proteger o grupo, né? Então, o que é colocado aqui para nós, como diziam, né, os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorístico, sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. Então dá para a gente imaginar tudo aquilo que era sendo feito, né? Todas as ofensas, todas as palavras que eram emitidas, né? A princípio, impulsos de reação afloraram-me o espírito, surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura?
Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado d'alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto: André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que te não falte cooperação construtiva e aguardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Aí seria mais ou menos, né, se nós tivéssemos ali um paralelo, um grupo de socorristas formados ali, como a gente viu naquele exemplo da Cracolândia que eu passei para vocês, assistentes sociais, médicos, policiais, enfim, né, um grupo multidisciplinar para prestar aquela assistência. E diante, né, daquela reação negativa por parte de alguns daqueles indivíduos, né, daqueles adictos, daqueles viciados, entre aqueles que olhavam pedindo ajuda e aqueles que eram agressivos, de repente alguém da equipe começou a se bater boca com eles. Enquanto aquele que era o representante tentava, né, sensibilizá-los, acolhê-los, inicialmente verbalmente, mostrando ali, criando uma empatia entre eles para mostrar boa vontade. Mas aí então, no meio disso tudo, um policial perde a paciência, começa a gritar e começa a agredir e tudo mais, aí percebe-se que todo o trabalho acaba sendo desfeito, porque na verdade é uma conquista pela simpatia, pela afinidade, e não simplesmente uma conquista pela força. E André Luiz então mostrava a esse homem velho que era exatamente esse sentimento, aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de indignação, e não o sentimento de caridade, que era o principal que deveria ter ali. Continuando então, diz assim: com a invocação ao plano superior através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam, sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava paciente e amigo as palavras torpes sem represárias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob o nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso.
Modificavam-se-me as apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus, e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos, em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários dos céus, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta, procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas a fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelino infernal, socorrei-nos, por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes da santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente: Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com os lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito.
Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho edificante. Ninguém se conserva triste nesse triste abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Aqui então, antes da gente continuar, já estamos aqui quase no final do nosso encontro de hoje, passou rápido, né? André Luiz aqui então, ele inicialmente, quando ele levantava aqueles questionamentos sobre uma certa, vamos dizer assim, passividade por parte dessa equipe, né, de socorristas diante daquelas pessoas que imploravam por ajuda, e quando ele então foi chamado a atenção por Jerônimo para que mudasse o quadro mental, ele então, recebendo, né, essa inspiração superior, começou a olhar com outros olhos. E o que ele percebeu foi que, naquele momento, aqueles espíritos estavam ali implorando ajuda. Mas o histórico daqueles espíritos ainda os ligavam àquele ambiente, àquela realidade. Então seria como se nós passássemos em frente a uma penitenciária aqui em São Paulo, há alguns anos, já há bastante tempo, quando nós tínhamos a penitenciária de São Paulo, aquela do Carandiru, que houve toda aquela tragédia, aquela carnificina toda, né, que todos nós conhecemos, uma história que marcou as cenas policiais aqui do nosso país. Então era interessante que nós tínhamos a penitenciária e em frente dela passavam os trilhos do metrô. Né? Então nós tínhamos ali o metrô Carandiru, que ficava bem em frente à penitenciária. Então, de vez em quando não, quando nós passávamos, né, ou indo para o trabalho, ou voltando para o trabalho, ou qualquer outro tipo de passeio, nós passávamos em frente e víamos ali os presos, sentados à janela, com as pernas para fora, com os braços, a uma distância, né, de 100 metros mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos que isso. E nós olhávamos então e víamos aquelas pessoas. Algumas delas acenavam, penduravam coisas. E aí de vez em quando passava uma reportagem, eles pediam ajuda, que ali estava muito ruim, que estava muito cheio, sofriam demais. Então naquele momento, aquele apelo imediato, aquele apelo naquele momento, despertava uma certa compaixão em algumas circunstâncias, né? Não no geral, né? Porque se estavam presos ali, todo mundo tinha aquela compreensão, né? Que bandido tem que ficar preso mesmo e acabou. Mas de vez em quando surgia então aquela solicitação mais comovente, e aí então aquela voz doce, aquele rosto tranquilo, aquele pedido, né, de ajuda que chegava, sensibilizava na hora. Mas eles não deixavam de ser quem eles eram, porque eles continuavam ali vivendo aquele mesmo sentimento de criminalidade, de indiferença com a sociedade. Então, aquilo que era pedido naquele momento representava apenas uma insatisfação com a dor que se vivia, mas não havia uma transformação íntima verdadeira. Então, aqui o que André Luiz observa é exatamente isso, né? Essas pessoas que pediam ajuda, pediam porque sofriam naquele momento, mas intimamente se mantinham como eram. Do contrário, seguindo, né, esse mesmo padrão, esse mesmo raciocínio das leis divinas, que fazem, né, com que cada indivíduo esteja em afinidade com a realidade à sua volta, se eles estão ali,
é porque é ali que eles devem estar. Se eles pedem ajuda, esses espíritos, então, que são socorristas, eles são capazes de perceber na intimidade se aquele pedido é realmente sincero. Então é a lei de causa e efeito. A causa foram as escolhas que essas pessoas fizeram. O efeito é a afinidade com esse ambiente e com aqueles indivíduos também. Então, somente uma transformação verdadeiramente íntima é capaz de promover essa transformação. Lembremos que André Luiz ele ficou durante quase 8 anos nessa condição. Então, aquele pedido, naquele momento, representa a dor que eles estão sentindo. Mas, a partir do momento em que esse grupo vai embora, esse grupo socorrista sai daquele local, aquelas pessoas voltam a ser a quem elas eram. Com seus sentimentos, com seus valores, com suas revoltas. Então, somente aquela transformação sincera é capaz de tirá-los dessa condição. André Luiz, então, lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele relata esse tempo que ele passou, aquelas companhias, aquele ambiente todo, quando então no final ele já não suportava mais aquela dor e ele implorou por socorro, aquele socorro sincero, quando ele se encontrava sozinho e isolado, ali então ele foi atendido. Então quando aparecem essas caravanas, todos querem o auxílio, todos querem o resgate, porque aquele local é um local muito doloroso. Mas quando eles estão sozinhos, eles não mostram nenhuma disposição de transformação. Esse é o detalhe que nós temos que observar. Para finalizarmos aqui então, esse nosso encontro, rapidamente aqui nós estamos, deixa eu ver aqui na página 73, tem mais 2 páginas aqui, acho que dá para a gente terminar hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, só recapitulando, as almas efetivamente, deixa eu ver aqui, não, aqui. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentavam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de invisível terror. É como se tentassem sair daquele fosso e esses verdugos, esses homens, espancavam todos eles para que voltassem para o fundo, né? Seria mais ou menos essa a imagem que nós vemos. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicavam-se os golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Seria como se, aqui só para lembrar, como se cordas luminosas fossem lançadas naquele abismo e as pessoas então poderiam segurar para poder ser resgatadas. Mas em vez disso acontecer, esses verdugos ficavam espancando, evitando que elas segurassem. Mais ou menos essa imagem. A Gilda lembrou, né, que os que os mantinham lá, esses verdugos, muitos nem lá queriam permanecer. Eles eram, na verdade, né, a gente viu muito isso, Gilda, no livro
no livro Aconteceu na Casa Espírita, que tem uma cena, né, de grupos de obsessores que atacavam aquela instituição, e eles atacavam muito mais por serem coagidos pelos líderes, dizendo: vai lá, faz o serviço e volta, senão eu vou atrás de você. Então eles faziam aquele serviço de destruição, eles faziam exatamente, né, eles tinham ali muito mais medo desses algozes, porque era feita aquela lavagem cerebral, que eles jamais seriam resgatados, que nada poderia ser feito, que eles teriam que suportar aquilo, do contrário, eles sofreriam muito mais. E aí então, quando vinha esse grupo e oferecia essa promessa de resgate, eles tinham aquela certa descrença, porque se as coisas não dessem certo do modo como eles gostariam, isso poderia ser pior. Dá para a gente imaginar, vamos trazer isso para a nossa realidade. Você vai numa grande comunidade onde existe o tráfico de droga, e existe aquele trabalhador, aquele indivíduo que trabalha ali como um soldado, como um vigilante, como um transportador de drogas e tudo mais, e aí então o grande traficante diz: olha, se você não fizer o que eu estou falando, eu vou pegar você e vou pegar sua família. E se você tentar fugir, vai ser pior, porque eu vou atrás de você. E aí então o indivíduo trabalha muito mais coagido por essa ameaça do que confiante de que vai ser realmente resgatado. Essa é a situação que a gente acaba vendo. Continuando, vamos lá. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à amplificação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: regozijei-vos, ó corações de boa vontade, e confiai sobretudo na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, toca-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina, e se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nessas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã durante as primeiras horas.
Ante a grave inflexão daquela voz e, considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre receio e interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano de revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes-á a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios ao coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro repto à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã suma neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão vigorosas, e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde, rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas e emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos atento na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações de irmã Zenóbia, apagamos as luzes pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição, espontânea, nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício e, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor
na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Então finalizamos por aqui esse nosso capítulo número 9, no capítulo número 8, Treva e Sofrimento, vendo aqui então que foi um trabalho que infelizmente não foi bem sucedido, pelo menos da forma como eles esperavam para realizar aqueles resgates, né? Mas já houve ali então a preparação para aquela tarefa que viria, esse fogo renovador, né? Uma descarga de energia que seria então despejada sobre aquela região para que houvesse então essa dissipação daquelas cargas negativas que se encontravam ali concentradas, né? Então a grande senha que seria utilizada pelos indivíduos que estavam ali presos daquela região seria exatamente a senha da boa vontade, a senha da sincera transformação. Nada da hipocrisia faria algum efeito por ali. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, tivemos aqui, né, uma passagem bastante interessante nessa preparação, embora não tenha sido conclusiva, essa preparação daquilo que viria do trabalho de resgate que